aqui com vocês. Só um momento. Partilhar. Tá aparecendo para todo mundo? Sim, tá aparecendo. Bacana. Eu acho que, assim, antes da gente conversar sobre engajamento e produtividade, é bom eu compartilhar com vocês a minha vivência dentro de algumas organizações. Esse tema é um tema muito falado, muito carente nas organizações, tá? As empresas realmente estão passando por algum tipo de dificuldade em engajar o teu time, tá? O engajamento traz produtividade. Então, esse bate-papo, eu vou explicar um pouquinho para vocês alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido dentro de algumas empresas e tem dado um resultado, partindo do princípio dessa fraqueza, da falta mesmo de engajamento do time. Então, para a gente entender melhor, o conceito de engajamento precisa estar muito claro, né, para todos nós. Então, é quando realmente existe uma real conexão entre os valores da empresa, o seu propósito, a sua visão de crescimento em conjunto e o seu jeito de ser e fazer as coisas. Então, quando a gente fala de conexão, eu também falo de valores. O que eu percebo? Times que não têm clareza em quais são os valores da empresa. Qual o propósito dessa empresa? Não somente um propósito da existência dessa empresa, mas realmente o que ela busca, quais são suas metas, né? A visão de crescimento a longo tempo. O crescimento é a partir de quando e até quando? Então, quando a gente vê que os times estão bem informados, que existe essa conexão, existe essa informação clara, é visível, é nítido essa produtividade e nascendo dentro desses times. Então, é um conjunto que faz com que as coisas aconteçam, vamos dizer assim. Então, a conexão é algo que precisa existir, tá? Então, depois eu vou explicar um pouquinho como trazer a conexão. Mas primeiro eu quero apontar esses dois conceitos. De engajamento, a gente traz um conceito de conexão. E de produtividade, que algumas pessoas quando falam em produtividade, às vezes está se referindo ao potencial de produzir em escala, né? Quantidades maiores, vamos produzir mais. Mas também significa descobrir um meio de produzir inovando, uma produtividade dentro de uma inovação, é algo mais eficiente, é algo maior, podemos dizer assim, que eleva a qualidade e vendas do seu produto. Porque não adianta engajar, ter a produtividade e não ter o quê? A venda real dos produtos, né? Do seu serviço, no caso de vocês, né? Que vendem serviço. Então, quando eu falo de conexão, eu falo logo de uma produtividade voltada à inovação e de elevar também tempo, gestão e venda de produtos. Aqui eu trago para vocês de uma forma bem simples, né, do que eu trabalho também. Eu acho que o slide travou, pelo menos para mim. Travou? Tá no slide 2. Para mim também. Travou? E agora, será que foi? Engraçado. Melhor tirar e voltar. Né? Correto. Deixa eu parar aqui. Vocês podem falar, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar novamente. Foi? Não. Foi. Tá no 5 agora, né? Sim. Foi. Ações pontuais para alcançar resultados, ok? Certo. Certo. Então, assim, toda organização, a gente precisa também ter isso em mente de forma bem clara, toda organização existe para ter resultados, né? Então, sem resultados, não é coerente. Então, é importante a gente lembrar que quais são essas ações. Primeiro, como a gente falou, a conexão, que é o engajamento. Conexão com o time, engajamento de propósito, engajamento de projetos, de forma clara, para todos os colaboradores. Após a conexão, a gente pode fazer aí uma tarefinha de comprometimento. Conexão é bem diferente de comprometimento. Eu posso estar conectado ao meu time, entender onde ele quer chegar, entender seus valores,
entender quais são a métrica dessas vendas, mas eu também posso não ter o comprometimento, o que não vai ocasionar o resultado. Então, a conexão, vindo de um comprometimento, aí sim eu consigo uma produtividade. Eu conecto as pessoas no que eu quero, eu conecto as pessoas no projeto, elas entregam um comprometimento, né? Logo assim nasce a produtividade. E se eu tenho uma produtividade junto com essas conexões, eu almejo um resultado, tá? Então, essas ações aí são as ações, vamos colocar assim, primordiais para a gente conseguir alcançar esses resultados. Quando eu começo a esmiuçar melhor para vocês, trazer de uma forma bem mais simples, e trago a conexão, ok. Então vamos desenvolver, Kelly, como eu vou desenvolver no meu time essa conexão? Então a gente parte de algumas habilidades também que contribuem para isso, tá? A empatia é uma delas. Então, o que eu vejo? A empatia, quando a gente fala, é algo simples, né? Ah, mas empatia é fácil. Não. Quando a gente fala de um time, principalmente na questão igual vocês trabalham de forma remota, né? Vocês estão sempre, quando existe alguma reunião, eu acredito que é somente parte remota, da forma remota. Aí é um pouco mais desafiador você trazer empatia para esse grupo. Então, olha, ao ignorar o momento do colaborador, não se colocando no lugar dele, é natural que a relação de confiança fique estremecida. Afinal, a empatia também é uma base da confiança. Quando ela acontece, o profissional se sente seguro para expressar seus sentimentos e dificuldade para a realização das suas atividades. Tá, Kelly, então como eu trago empatia para dentro da Arcos, né, do projeto que a gente quer de engajamento de todo o time, para que exista essa produtividade? Existem algumas ações que eu faço em empresas quando eu atendo online, que é alguma recriação também, vocês já devem ter feito no momento de iniciar essa nova turma de vocês, que é um engajamento via remoto, dinâmica em grupo, né? Isso faz com que a gente quebre o gelo desse time, que é importante. Um conhecer o outro. Não sei se vocês já praticaram um amigo X de forma remota, que não é de presentes, mas a gente pode trabalhar de outros fatores, como frases motivacionais. Então, eu começo a engajar com uma pessoa, onde eu trago uma proximidade, depois com uma outra. Então, são várias questões que o GP pode estar elaborando para que isso aconteça. Então, a empatia é uma habilidade que conecta ao grupo. Gente, se tiver dúvida, podem falar, podem parar. Eu ia falar sobre o slide. Ele não tá abrindo total, ainda tá naquele outro. Eu acho que tá travadinho. Se você quiser me enviar, pode ser. Eu acho que talvez eu consiga apresentar. Por que será que tá parando? Às vezes era para todo mundo? Às vezes a conexão da internet é melhor deixar a Maísa fazer mesmo, que melhor. Ok. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Engraçado, o sinal tá tão bom. Te enviei aí, Maísa. Show, deixa eu só apresentar. Uhum. E aí, tá aparecendo? Oi. Tá sim. Agora tá. Este, né? Este. Aí você que vai passar aí pra mim, né? Ah, você me fala que eu passo. Ok, pode ser a conexão mesmo. Então, assim, essa habilidade de empatia é simples de entender, né? Mas é que traz um resultado de conexão ao grupo. Pode passar o próximo, Maísa. Clareza na comunicação. Gente, a maior dor de todas as empresas hoje, tá?
clareza na comunicação. Onde nós queremos chegar, o que nós precisamos fazer, quais são as pessoas envolvidas, quem vai estar à frente de projeto. Às vezes, existe uma frase que eu gosto muito de falar: o óbvio precisa ser dito. Não quer dizer que a pessoa não entendeu, é que a gente precisa realmente entender a forma de passar essas informações. Para quem eu estou passando, a forma que eu estou falando, o meio de comunicação está sendo viável, né? É por e-mail, é por uma reunião remota, o que eu estou fazendo para melhorar essa conexão dentro dessa comunicação. Então, prezar por uma comunicação clara e aberta é essencial. Isso significa ter a habilidade de expressar ideias e opiniões de forma honesta e respeitosa, assim como ouvir ativamente as contribuições dos outros. Eu acho que dentro do segmento de vocês é muito importante, né, esse compartilhar ideias. Então, a comunicação precisa ter clareza. E isso é o que faz o sucesso de todos os projetos terem êxito mesmo, terem um resultado final satisfatório para todos. Uma comunicação eficaz contribui para evitar o mal entendido. E muitas das vezes, quem entendeu o mal é uma questão de hábito que eu percebo nas pessoas, nas organizações, ela guarda. Ela não volta e fala, não, isso daqui não está claro, isso aqui a gente precisa melhorar essa comunicação. Não, tá ali, vamos ver o que a gente pode fazer, não entendi muito bem. Isso faz com que os projetos atrasem, isso faz com que não tenhamos o resultado que buscamos, né? Então, promover essa transparência na comunicação no ambiente de trabalho não é algo simples, pode parecer, comunicação é coisa simples. Gente, eu falo que é uma das maiores dores que eu identifico nas empresas hoje. É a forma de se comunicar. Mas eu achei que ele tivesse entendido o que a gente está buscando, né? Os achismos que atrapalham muito. Então, também é uma habilidade que conecta o grupo. Pode passar, Maísa. E 3, eu tenho um grupo engajado, que se comunica bem, mas falta autoconfiança. A autoconfiança é algo também que não alavanca o processo, é algo que a gente precisa ir se desenvolvendo aos poucos, mas o primeiro passo é identificar se existe, né, cada um de vocês, o quanto eu estou corajoso, é corajoso a palavra que a gente fala mesmo, em expor minhas ideias ao grupo. O quanto eu estou confortável em dizer que eu não concordo com esse projeto, ou que esse projeto é bom, mas que a gente ainda pode aprimorá-lo um pouco mais. Então, a autoconfiança é sobre isso. Eu sou autoconfiante, eu faço parte desse processo, então eu tenho a minha escuta garantida ali, e é claro, se não tiver compatível com as ideias dos meus colegas, mesmo assim, eu quis acrescentar algo. Então, depende muito de vocês, do time, se sentir pronto para isso, mas também startar, né? Essa comunicação, mostrar o quanto está engajado e o quanto pode contribuir. Então, não tem como uma pessoa confiar em você se você mesmo não confia, concorda? Por isso, trabalhar a autoconfiança é um passo importantíssimo nesse projeto. Por que eu inicio com essa frase? A gente precisa mostrar, mesmo que as nossas ideias talvez não sejam aceitas no primeiro momento, ok, mas eu coloquei na mesa, foi algo que eu defendi e que nesse momento não cabia para aquele projeto, não era favorável para aquilo. Então, isso não pode me travar. Eu dei uma ideia numa reunião da Argos, algo que eu achava que ia funcionar, mas o time não abraçou a minha ideia. Ok, partimos para uma próxima. Porque se eu começar a travar, achar assim, não, ninguém confia em mim, eu mesmo estou me sabotando. E automaticamente, o que acontece? Uma alavanca, as coisas tendem a travarem, né? Além disso, a autoconfiança permite que o profissional, que são vocês, desenvolva bem a sua função e assuma mais desafios, com foco e motivação. Então, não quer dizer que em todo momento a minha ideia não vai ser compartilhada, não vai ser aceita. Mas no momento que ela é aceita, um outro colaborador,
ele reforça a ideia, ele faz com que essa ideia cresça, e os projetos vão tomando os seus formatos corretos, da forma que precisam ser. Legal essa parte de autoconfiança, gente, citar nisso, porque é algo muito real, e que eu percebo que pode virar uma dor, e a pessoa ir se apagando dentro de um time, não contribuindo mais, o que isso seria ruim para todo o time, né? Pode passar, Maísa. Acho que o Lucas quer acrescentar alguma coisa. Pode ficar à vontade, Lucas. Então, eu queria entender como, tipo, se há como o RH, né, a gestão de pessoas, ajudar a trabalhar essa autoconfiança, porque, tipo, a gente em EJ, eu sinto que tem pessoas que têm muita capacidade de contribuir com ideias ou projetos, Sim. Mas que, às vezes, eu sinto que ela só não vai por causa dessa questão. E, assim, autoconfiança. Justamente. E abordar diretamente, assim, não é uma forma confortável nem pra gente e nem pra pessoa, sabe? Sim. E aí fica nessa coisa, tipo, às vezes a gente pode observar alguém que tem ali, que a gente fala, pô, eu acho que essa pessoa, mesmo que não do meu núcleo, mas quando eu consigo olhar ali, pô, essa pessoa ela tem potencial, eu acho que ela tem o que falar, mas ela não fala e eu não sei como, tipo, abordar ela, sabe? Tipo, chegar assim, pô, você é massa, né? entendeu? Você pode fazer isso e tal. E aí, eu queria ter, tipo, se o GP consegue ajudar de alguma maneira isso. Sim. Então, assim, Lucas, é muito importante aquela ideia da conexão onde a gente iniciou o nosso bate-papo hoje, ficar muito claro para vocês. Quando eu trago conexão no time, hoje a empresa de vocês são quantos colaboradores? 40, em torno de 40. É favorável para conectar. Não é difícil, tá? Não é difícil. Vocês conseguem. Então, assim, o primeiro passo é trazer essa intimidade no grupo. Quem é quem, o que faz o quê, essa liberdade de eu falar com o meu time, de eu interagir com o meu time. Tipo, colocar uma ideia, Lucas, espera, deixa eu ir até o final. Isso é algo confortável. A gente ri porque eu sei que o Lucas vai me cortar e vai falar assim, Kelly, mas isso... Eu vou falar, Lucas, espera aí. E não vai ser algo para falar assim, nossa, a Kelly me cortou. Não. Então, é entender, é se conhecer, conectar é se conhecer. Porque eu quebro essa falta de confiança. Quando eu trago essa conexão, essa autoconfiança, ela tende a se desenvolver. O GP, o núcleo de GP consegue sim fazer um trabalho, tá, voltado para isso. Mas é um trabalho de PDI, que a gente fala, Planejamento de Desenvolvimento Individual, onde o GP pode identificar pessoas que não estão contribuindo tanto nos projetos, identifica que tem potencial e não está contribuindo. E no momento sozinho, individual, chamar para esse bate-papo, né? Temos a Raíssa ali, a Raíssa Abril. Vamos pegar você, Raíssa, de exemplo, tá? Raíssa, nós tivemos a reunião, gosto tanto quando você fala, e eu percebo que você está retraída, não tem colaborado, nós precisamos de você. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, é eu e a Raíssa, eu do GP e a Raíssa. Kelly, é porque aquele dia eu não estava bem. Ai, Kelly, é por conta de fulano, eu tenho medo de falar e ele me corrigir. Então, o GP tende a fazer essa ponte aqui. Não fique. Compartilha. Deixa que eu vou ser essa ponte entre vocês, tá? E o GP, o que faz? É do Luiz. Ela acha que o Luiz vai chamar a atenção. Estou pegando vocês de exemplo, tá? Aí eu chamo o Luiz. Luiz, preciso do seu auxílio. Não vou falar, Raíssa me falou, o GP, ele trabalha de forma a desenvolver a pessoa. Me ajuda a instigar as pessoas a falarem de uma forma a dar liberdade para elas. Então, eu trabalho de uma forma sutil, sem apontamento, sem crítica, em forma de parceria e conexão mesmo. Mas para eu trazer a autoconfiança do indivíduo, tem que ser PDI, Planejamento de Desenvolvimento Individual, onde eu vou identificar ali. E outra coisa, sabe, Lucas, se eu identificar que a Raíssa, realmente, ela tem muito a contribuir, mas é do perfil dela não falar em público, não falar com o time, eu posso trazer um outro formato de contribuição para a Raíssa. Né? A Raíssa trazer isso para mim por e-mail, apresentar isso de uma forma diferente, e tá tudo bem. Né? O time é formado por todos esses perfis diferentes que só agregam, só crescem. Ficou bem explicado, Lucas? Sim. Ficou sim, muito obrigado. Já até pensei em algumas coisas aqui.
Anota, faz um rascunho aí para não perder nenhum pensamento. Aí se peguei você hoje, desculpa, mas é o que me apareceu aqui. Não, já tô com o bloco de notas aberto aqui, escrevendo. Eu ia até acrescentar também que quando eu entrei na Argos esse ano, né, eu senti uma diferença das minhas expectativas, porque eu imaginei uma hierarquia muito bem formada, e é claro que nós temos isso como em toda empresa, é uma parte essencial também, mas ela já dá muita liberdade para a gente atuar. Então, por exemplo, este é um projeto que eu estou iniciando, Lucas foi lá, me fomentou a ideia, e eu falei, não, bora. Aí toda hora eu mandava mensagem, Lucas, e se eu fizer isso? Ele, não, pode fazer, eu confio em você, vai lá. Aí eu, então tá. Aí na segunda vez eu fui lá nele de novo, perguntei. Na terceira vez eu já pensei, não, eu tenho liberdade, eu vou atuar dessa forma e faço para ele. Então, é uma confiança que a gente precisa gerar, né, em nós mesmos para dar esse start. Não só em projetos mais individuais, mas na empresa como um todo, né? Eu acho que tá vocês arrasando aí. podem partir do princípio que vocês foram selecionados, né, de uma forma muito bacana, num processo seletivo muito robusto, e eu acho que isso daí é prova que vocês são capazes de contribuir, de executarem as tarefas, de trazerem o resultado que precisam, né? Então, confiem, confiar. Excelente. Pode passar, Marisa. Aí a gente falou, né, dessa conexão. Agora, como que eu desenvolvo o comprometimento do grupo? A conexão é diferente do comprometimento. Eu me conecto, tem pessoas que se conectam muito bem, mas não se comprometem, né? Então, a primeira habilidade aí é construir um ambiente colaborativo, onde todo mundo colabora, né? Quando os colaboradores têm a oportunidade de trabalhar em conjunto, compartilhar os conhecimentos, experiências, igual a gente estava falando, eles se sentem valorizados e reconhecidos como parte de um time. Além disso, colaboração entre a equipe é fundamental para o alcance de melhores resultados, por meio da diversidade de pensamentos que podem levar às novas soluções. Então, é colaborar mesmo, agora em prática, e colocar a mão na massa, né? Não é só eu deixar no ar, é eu fazer acontecer, eu gerir meu tempo e tudo mais. Passa para o segundo, Maísa, onde eu gosto muito de falar, essa questão do comprometimento com prazos e processos. Onde a gente se perde no compromisso? Quando a gente não estipula um prazo para esse processo ser entregue, né? Então, a confiança no trabalho está atrelada às ações uns dos outros. Para eu confiar no meu time, eu tenho que entender que a Maísa vai entregar o que eu preciso, eu não tenho que ter desconfiança. Será que a Maísa vai entregar? Gente, aquele outro ela não entregou. Porque começa a criar uma questão assim, não vai dar certo, uma insegurança maior. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que os prazos aconteçam. Missão dada, missão cumprida, né? E gerir esse tempo é a grande sacada de tudo isso, para que dê certo. Dessa forma, quando o colaborador demonstra comprometimento com as suas tarefas, isto é, empenho em realizá-las da melhor forma e no prazo combinado, ele desperta o sentimento de confiança de quem observa. Então, assim, não cabe a procrastinação dentro de um comprometimento de processo de um time, né? É coisa séria. Vocês são jovens, né? É um exercício e tanto esse projeto da Argos para vocês. Exercitar isso vai fazer com que vocês cresçam, né? Almejem coisas bem maiores no futuro, na vida adulta já, vamos dizer assim, vocês são jovens, então é de agora que treinam. Mas é para Argos. Eu posso atrasar, não preciso entregar hoje. É hoje, mas eu posso atrasar para amanhã. Não é isso. O comprometimento é desde sempre, né? Então, cuidar desses prazos é uma habilidade que vai formar você para projetos maiores. Assim, as pessoas passam a acreditar que podem contar com a tua entrega. E é tão bom, né? Quando a pessoa pensa assim, não, o Lucas tem que entregar a tua hora, tá tudo certo, vai dar certo, o nosso projeto vai fluir. Então, essa autoconfiança faz com que o time fique mais conectado. O time também passa a se defender mais. Lucas, você não passou, aconteceu alguma coisa, posso ajudar? Olha o engajamento aí.
né? Então, assim, os núcleos, eu acredito vocês que vocês são separados em núcleo, né? Cada projeto determinado para cada núcleo. É importante a gente visualizar as entregas de cada um e também solicitar, verificar se essa pessoa que está tendo atraso está precisando de ajuda, tá? Então, esse comprometimento com prazo e processo é algo de gente grande, gente. Tem que começar a exercitar desde sempre. Faz sentido? Bora pro próximo? Nesse tópico de comprometimento, né, com prazos, aí a gente também tem a questão da faculdade, que aí é o que une todos nós. Não é um problema a semana de provas, né, mas é a semana que a gente sabe que todo mundo está na mesma. Então, isso é o que dificulta, talvez, os nossos prazos. Uhum. Eu não sei, passa pro terceiro, mas deixa eu ver se já é o terceiro que eu falo. Se não for, aí, ó. Era isso que eu ia falar. Eu preciso lidar com o prazo, né? O meu comprometimento está dentro de entrega desses meus prazos. Mas, assim, gente, existe pessoas que me procuram no consultório para a gente trabalhar tempo, gestão de tempo, onde eu crio agenda, sabe? E, assim, muito comum, pessoas que nem fazem faculdade, apenas trabalham, mas existe uma sobrecarga grande dentro do trabalho, de projetos, de entrega, e falam, Kelly, eu não consigo ir à academia, eu não consigo mais ler um livro, né? O meu trabalho, ó, não vou à academia, não leio um livro, mas mesmo assim as minhas entregas estão atrasadas, isso está me trazendo um desconforto muito grande. E, assim, quem é comprometido mesmo e não consegue entregar dentro de um prazo, é bem natural fazer com que criar uma ansiedade. Essa pessoa começa a desenvolver uma ansiedade. E isso daí, a ansiedade é a primeira porta para a desistência. Porque você começa a se sentir ansioso. Vou colocar agora um exemplo de vocês, né? Prova na faculdade, projeto Argos, livro para ler, artigo para estudar. Então, eu começo a juntar tudo isso, sem uma gestão de tempo, eu começo a falar assim, ou eu coloco a culpa em mim, começo a ter autorresponsabilidade dizendo, sou eu tenho que desistir de algo porque eu não dou conta, não estou dando conta. Ou eu jogo, né, a minha responsabilidade para outra e falo, não, eu tenho que parar porque a Argos está tomando o meu tempo. E sendo que eu nem fiz o trabalho da Argos, não foi a Argos. Tá? Então, assim, eu preciso gerir esse tempo. E quando eu falo gerir, gente, é gerenciar mesmo todo o ato, todas as minhas ações rotineiras de uma semana. Vocês devem ter esses bate-papos, né, pontuais, onde já deve estar na agenda de vocês. Ah, Kelly, mas a prova não, a prova vai vir qualquer dia. Ok, mas qual o momento do dia eu vou separar para me dedicar a esse projeto da Argos? É a mesma coisa de academia, gente. Em qual momento que eu vou me dedicar à minha saúde? Né? Porque hoje a academia não é uma opção, é uma necessidade. E outra coisa, vou dar dica para vocês. Exercício físico aumenta a produtividade no trabalho. Né? Você equilibra várias substâncias que fazem com que você tenha proatividade, felicidade, vontade de estar ali. A gente está falando de dopamina, de serotonina, que vocês entendem muito bem essas paradas aí, né? Então, ó, gerenciamento de tempo é o ato ou processo de planejamento e execução do controle consciente. Gente, eu estou falando de consciente. O que eu preciso fazer, o prazo de entrega, quando eu preciso fazer, o tempo que eu vou gastar para fazer. É esmiuçar mesmo, tá? Principalmente para aumentar a eficiência da produtividade. Então, assim, é muito bom sentar no momento sozinho, falar assim, deixa eu colocar minha agenda no papel, depois eu passo para minha agenda digital, né? Porque agora a gente tem agenda no Google e tudo mais. Mas deixa eu entender aqui o que eu posso fazer para eu ter um estudo acadêmico na minha faculdade melhor. Preciso ler um livro por mês? Qual o momento que eu vou ler? E a Argos? Qual o momento que eu vou me dedicar a esse projeto que eu iniciei, que eu optei por estar lá? Então, é muito importante. Gestão de tempo hoje é para a vida, é para tudo. Não sei se vocês conhecem, mas eu trabalho no meu consultório a Roda da Vida. Não sei se vocês já ouviram falar. São 11 pilares da nossa vida. Envolve trabalho, finanças, serviço, espiritual, emocional,
profissional, tudo isso. São 11 pilares, que a gente tem que driblar os 11 em um dia. Ou melhor, todos os dias, somente com gestão de tempo. Quando eu fiz essa formação, eu falei assim, impossível eu dar conta disso tudo. No final, você vê que dá. Como? Fazendo gestão de tempo. Alguém levantou a mão? Sim, Oi, Mari. Boa noite. Eu tinha levantado sim. Eu tenho uma pergunta para você sobre esse tema. Será que eu posso fazer agora? Claro, meu bem. Eu acho que é legal a gente interagir. Tá ótimo, muito obrigada. É porque eu tenho uma dificuldade muito grande em priorizar as coisas, porque eu adoro fazer nos detalhes, sabe? Então eu até faço isso da agenda, organizo um tempinho para cada coisa, mas quando eu sento para fazer uma coisa, quando eu olho o relógio, já passaram, sei lá, 4 horas, e aí eu já baguncei minha agenda toda, fiquei muito tempo fazendo uma coisa que talvez nem fosse tão importante, sabe? Eu queria perguntar se você tem alguma dica para priorizar as questões e conseguir, sabe, fazer realmente no prazo certinho que a gente planejou. É legal, que pergunta bacana. Eu acho que eu vou conseguir te responder, sem imaginar coisas assim na minha cabeça, eu vou ser bem direta. Essa formação de gestão de tempo eu fiz com Wendel Carvalho, eu gostei muito de uma fala dele, sabe? Ele fala assim, se você está empenhado a gerir teu tempo, a colocar suas funções, suas tarefas de forma determinada e organizada para executar, e nem nesse momento você está conseguindo, existem sabotadores que você está alimentando. Quais são os seus sabotadores? Existem sabotadores. Então, é Maresa seu nome? Maressa. Maressa, ai que nome lindo! Obrigada. Ah, diferente. Então, assim, vou te dar a dica. Você precisa identificar quais são os seus sabotadores, tá? Quando você vai fazer esse gerenciamento de tempo. Por exemplo, quando estou desenvolvendo um material de estudo, eu nunca vou deixar o meu celular do meu lado. Jamais. Por quê? Porque é uma mensagem que chega, eu quero ler. Né? É o Instagram que alguém mandou alguma coisa, eu quero ver. E a gente não entende quanto isso rouba o nosso tempo. Isso é um exemplo de sabotador. Outro exemplo de sabotador, fazer um trabalho, fazer a minha agenda do lado de pessoas que precisam da minha atenção. Eu não vou focar. Então, os sabotadores são externos ou internos. Quando que ele vai ser interno? Quando você identifica, você não. Geralmente vai partir de um pai, de uma mãe, que vai falar assim, essa menina está com uma déficit de atenção. E é comum, gente. É comum. Como que eu vou lutar com uma déficit de atenção sem ter ferramenta para isso? Primeiro eu preciso identificar e depois tratar. Então, algumas pessoas sofrem, porque eu já recebi profissionais que sofrem e falam, Kellen, eu procrastino a minha vida. Eu não consigo executar. Eu entro no trabalho, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Mas eu chego lá, qualquer cafezinho me distrai, qualquer bate-papo me leva, qualquer coisa me tira do foco. E eu falo, existem sabotadores? Aí eu começo a fazer. Você fica com o celular na mão? Jamais. Mas é o café só? Não, não é o café, que de repente eu me pego tomando um café na cozinha e quando eu olho a hora já foi. Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar ajuda médica, só para a gente fazer uma triagem, para a gente ver se está tudo bem. E identificam, gente, que existe ali realmente uma déficit de atenção, que hoje é comum e que pode ser medicado. O que a gente não pode é demorar para entender quais são os sabotadores que estão tirando a minha gestão de tempo, fazendo eu perder, talvez, oportunidades, porque isso, na vida adulta, vou falar para vocês, é muito mais desafiador. É muito mais desafiador quando trata-se de interno. Quando é parte externa, né, é porque, Kelly, eu vou fazer ouvindo música. Então é a música que é o seu sabotador. Eu vou fazer pensando no compromisso que eu tenho depois. Então, você controla a tua mente. Aquele momento, coloca o relógio para despertar, coloca o celular. Quando despertar, eu me permito pensar em outra coisa. Enquanto isso é foco. Trabalhar o foco é desafiador, mas não é impossível não, tá? Não é impossível. Então, a dica que eu dou para você é, identifiquem os sabotadores. Não sei se veio na tua mente agora um insight, assim, quais são, se está existindo. Sim. Veio!
Muito obrigada, de verdade. E eu até queria fazer um comentário que tudo isso que você está falando conversa muito com o que eu tenho pensado esses dias, até conversado com alguns amigos, que na verdade o que a gente vive aqui na Argos é o problema de empresa grande também, né? Sim, eu não tinha pensado isso até pouco tempo, né? Ouvindo uma roda de conversa assim também. Então a gente já está se preparando para algo maior mais para frente, né? Então, gente, obrigada. Nada, meu bem, sempre fica à vontade. Eu fico pensando assim, olha a oportunidade de vocês, pessoas, né, tão jovens, inteligentes, despertando para futuros problemas. Que fantástico! Olha como que vocês vão chegar preparados nesse mercado de trabalho, não é? Eu estou falando de empresas que eu trabalho, que tem profissionais lá, gente, igual hoje, de 20 anos. E eu estava tentando trazer uma moça que está lá há 20 anos, uma senhora que está lá trabalhando há 20 anos, de uma competência maravilhosa, de um cargo exemplar lá, ela faz acontecer, mas que hoje ela não consegue gerir o tempo dela, né? Então a gente precisa identificar o que está tirando o meu foco. Porque são esses sabotadores. Interno é aquele que eu falei, que também pode ser não só a déficit de atenção, mas algum problema pessoal que fica ali, sabe? Aí a gente tem que arrumar a estante. Eu falo que eu tenho uma estante na minha mente. Hoje mesmo eu estava falando isso. Que tem cheio de entradas nessa estante. Nesse momento, esse monte de problema, eu consigo resolver tudo? Não. Guarda na estante. Guarda na estante. Depois eu pego um de vez, em cada momento certo eu vou resolver. Isso também é gerir tempo. E conflito. E conflito. Show, Maísa. Vamos ultrapassar. Crie uma cultura de feedbacks. É muito importante para eu aguçar, para eu provocar esse comprometimento no meu time, eu preciso me comunicar com ele e ter essa relação aberta, essa conexão muito favorável para eu criar feedback, gente. E eu não sou da feedback negativo ou positivo, não. Todo feedback, para mim, ele é construtivo. Ele precisa ser construtivo. Então, assim, é muito bacana quando o colaborador entende. Se o Lucas veio me dar um feedback, Kelly, aquele momento que você fala isso, você poderia agregar isso. Eu entendo que ele quer que eu cresça no meu bate-papo. Eu não posso entender, porque assim, a zona de vitimismo é algo que puxa a gente o tempo todo, né? O tempo todo a gente quer estar lá. Ai, não falo mais nada, porque vieram falar que eu preciso melhorar isso. Isso daí é algo que vocês precisam tirar. Não sei se... Eu acho que não. E não existe isso na Argos, vitimismo. Mas se estiver chegando perto, vocês excluam isso da vida de vocês. Porque vocês têm que falar, eu quero mesmo que me fale. Todo projeto que é apresentado, vou dar uma dica para vocês. Libere aí o Google Forms aí, ó. Eu quero opinião. Uma escala de 0 a 10, o quanto isso contribuiu. Isso é muito importante. É crescimento. Então, o feedback, quando ele é construtivo de verdade, o feedback ele não aponta, ele não critica. Ele constrói. Imagina um time robusto, forte. Não existe vitimismo ali. Então, reconheça os pontos fortes de cada talento e apresente os aspectos que podem ser melhorados de forma construtiva. Mas eu vou... Uma ressalva, vale a pena falar isso. Mas aqui, tem que elogiar também. Elogiar é algo que dá autoconfiança, né? Maressa, né? Maressa, que bacana esse projeto seu, ficou ótimo, é assim que a gente precisa, você tá, ó, a veia certa você pegou. Então isso fala assim, uau, eu quero continuar nessa parada, isso tá legal demais. Então assim é possível construir relações mais confiáveis, pois os colaboradores se sentem valorizados e acreditam que o grupo pode o ajudar no desenvolvimento profissional. Alguma dúvida nessa questão do feedback? Não, né? Pode passar, Maísa. E agora? Criamos conexão, entendemos como trazer o comprometimento e a produtividade do grupo em si, tá? Dentro disso tudo que a gente falou, já é o caminho para o resultado de uma produtividade mais assertiva, ok? Já é o caminho que vocês estão traçando. Mas a gente pode melhorar compartilhando metas organizacionais. O que eu vejo, assim, uma fraqueza dentro das empresas, e eu gosto de pontuar como fraqueza, é essa comunicação, aonde as empresas não falam, não simplificam para o time aonde querem chegar.
Qual é a nossa meta? Não, Kelly, é só para o núcleo comercial. Sei como vocês chamam aqui, se é núcleo comercial. Mas é com aquele núcleo que vende. Então, é eles que precisam ter a meta clara para eles, onde eles precisam chegar. Negativo, time. Todos nós. Já foi comprovado que empresas que abrem atualmente, que esmiuçam para todo o time, aonde eles querem chegar, como eles querem chegar, o potencial é diferente. Eles entendem onde eles querem chegar e todo um time se abraça para que aquilo aconteça. Pode falar, Maísa. Esse nosso núcleo é negociação, nossa área comercial. E eu acho que eu havia até comentado, né, que hoje iniciou a nossa Prospect Week, que é a semana de prospecção. E aí não é exatamente isso, já não é mais apenas negociação, eles estão trazendo a gente para o ramo deles, ensinando, e estamos colocando a mão na massa também. Todos os núcleos, né? Isso é envolver todo o time, isso é compartilhar toda uma meta organizacional. Vocês estão no caminho. Parabéns. Próximo, Maísa. Competências e habilidades técnicas. Ok. Conseguimos extrair toda uma conectividade, todo mundo está bem envolvido, engajado nesses processos, entende de gestão de tempo, existe um comprometimento, mas a gente não pode esquecer das habilidades técnicas que vocês precisam desenvolver no decorrer da vida de vocês, né? Não é somente um momento, né? Eu estou aqui no GP, deixa eu ver o que o GP faz. Eu preciso desenvolver isso. Ok, é isso que eu vou trabalhar. Eu estou dentro do GP, sei das minhas tarefas, a minha descrição de cargo está claro para mim, todas as minhas atividades pontuais, mas eu li hoje que isso aqui a gente pode melhorar. Eu fui assistir um podcast que isso agrega dentro do que a gente está falando na Argos. Então, o despertar para essa capacitação, para essas competências técnicas desenvolverem melhor é um diferencial. Porque vocês fazendo isso agora também cria-se um hábito, né? Do dia a dia, do meu profissional. Se eu sou de GP, eu estou me envolvendo, eu quero me profissionalizar nisso, eu quero agregar mais. Se eu sou do núcleo de negócios, como vender? Né? Como é a comunicação? Gente, comunico bem, mas o meu fechamento eu sinto que não está legal. Então, eu estou buscando essa técnica para agregar no meu trabalho. Então, um profissional que busca alta performance, que a gente fala, né? O profissional de alta performance, ele não busca uma vez alta performance. Ele é constante, o tempo todo. Ele abre o Instagram dele vai jogar ali tudo que ele busca dentro da área profissional dele. Então, ele está em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Essa parte é muito importante, gente. É muito importante. Kelly, mas agora mais isso, é a gestão de tempo. Porque depois vira hábito, vai acontecendo, sabe? Podemos passar? E chegamos ao fim. Então, eu queria, assim, deixar aberto aqui para vocês agora. Eu criei um caminho, apresentei a vocês o que eu apresento nas empresas quando eu falo de produtividade e engajamento, tá? E quero perguntar a vocês querem compartilhar como anda o engajamento e produtividade hoje no trabalho de vocês? Estão satisfeitos? A entrega está sendo vinda, está sendo bem-vinda? Como funciona isso? Se tiver dúvida, quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. Então, eu acho que é tipo assim, nosso engajamento agora, ele melhorou, tipo, porque antes estava bem ruim mesmo, mas a gente conseguiu melhorar um pouco ele para a gente ter funcionalidade nos nossos serviços. Só que a gente está tendo funcionalidade, mas não está indo além. O retorno, o resultado. O resultado a gente não está indo além, a gente está sempre se mantendo assim. E eu acho que o engajamento casa muito com isso, porque principalmente numa EJ, a gente precisa que a galera esteja engajada, porque todo mundo precisa estar trabalhando nisso junto, sabe? Porque assim, né, é aquela que a Maísa falou, tipo, a gente tem uma hierarquia, mas a ideia é que, tipo, todo mundo trabalha nisso de igual para jogar seus projetos e desenvolver. Sim. Só que GP mesmo, eu realmente tenho tido dificuldade de entender como a gente consegue trabalhar isso.
Agora eu tô com uma boa esperança nesses projetos de Prospect Week, Prospect Day, outras gamificações. Eu tô bem esperançoso com isso. Eu acho que vai dar uma boa, quando a galera engajar bastante. Bem feliz. Eu acho que eu vou te tranquilizar. Mas Você falou, né? Vocês já estão aí nesse projeto e tudo mais. A receita do bolo, vamos lá. Receitinha do bolo, simples. Eu falo sempre isso nas empresas, para ficar bem claro, não ter palavras difíceis. Gente, é fazer o arroz e feijão. O arroz e feijão é essa métrica, é isso tudo que eu trouxe para vocês: o engajamento, a conexão, o comprometimento com prazo, a gestão de tempo, a autoconfiança. Isso aqui é o arroz e feijão. Se vocês começarem a fazer e mantiverem a constância, a grande sacada é a constância. Porque eu faço hoje, a gente fez o comprometimento, né? Mas eu paro. Não é assim, em lugar nenhum. O resultado não vem imediatamente. Precisa ter o trabalho em constância. Eu sei o que eu preciso fazer, então constantemente eu vou executar o meu trabalho. E acreditar e fazer constantemente as minhas tarefas. O engajamento, essa conexão, a produtividade, não tá legal, vamos acertar aqui, porque a receita de bolo é isso aqui. Não tem nada difícil para se entender, né? O que eu preciso descobrir, Kelly, o que eu tenho que entender? Não. Constância. Se eu puder hoje terminar esse treinamento com uma palavra para vocês, é constância. Continuem, acreditem, vocês estão no caminho e vai acontecer. O que não pode acontecer é essas interrupções, porque cada interrupção que acontece é um gap que eu tenho no meu projeto de finalização. Ok? entendi. Muito obrigado, Ifra. Eu que agradeço, adorei participar, conhecer vocês, não vi todo mundo aqui, né, mas gostei muito. Pode falar, Maressa. Isso, Kellen, eu sinto muito, eu queria muito ligar a câmera, mas hoje eu realmente não vou conseguir. Mas eu queria só agradecer de verdade por tudo que você compartilhou, ajudou demais. Eu concordo com o que o Lucas falou, essa é um pouco a visão, mas hoje mesmo eu também já estou vendo um projeto com outras EJs até, sabe, do Rio, pra gente talvez se encontrar, fazer um coworking junto. E eu acho que é muito isso que você falou, conexão, ela engaja, né, a gente se conhecer, sabe, ser amigo também no trabalho engaja. E eu acho que a gente tem um time muito bacana nesse sentido, sabe? Quando você falou de autoconfiança, eu até lembrei de um dia que eu trouxe uma ideia, que depois que eu falei, gente, que ideia horrível. Sim. Eu falei, gente, quem pensa nisso? E só que o time falou, não, Marissa, eu acho que assim, esse ponto não seria tão bem, sabe? Falaram de uma forma que eu falei, gente, mesmo uma ideia assim, o pessoal sabe falou dessa forma, e eu me senti feliz de depois trazer outra ideia que aí sim foi recebida, realmente trouxe uma discussão bacana. Então, o nosso time tá muito unido, sabe? Acho que a gente vai se unir ainda mais depois dessa palestra incrível. Obrigada de verdade. E sem falar também, né, que tudo é treino. Não é a primeira que a gente vai startup, mas é treino. O legal é essa confiança de colocar na mesa. Gente, e é tão bacana numa reunião de ARGE, não é Argos. ARGE é a reunião que acontece nas empresas de apresentação gerencial de resultados, né? Então, onde os líderes precisam apresentar à diretoria os resultados daquele mês e as ações para o próximo mês. Então, assim, eu vivencio muito isso. Por exemplo, principalmente na parte de negócios, de comércio, onde o gestor não bateu a meta e ele justifica as ações do mês que passou e ele traz novas ações. Então, eu vejo também o nervosismo de querer acontecer, traz ações mirabolantes, coisas assim, nossa, a gente vai conseguir fazer isso tudo. Aí tem um sempre que fala, calma, bota o pé no chão, bota o pé no chão. Mas aquele pé no chão que colocou, surge uma ideia ainda melhor, entendeu? E que vai fazer sentido depois. É por isso que hoje o RH, vai ter agora o Congresso de RH em São Paulo. No ano passado também foi falado que o resultado nas empresas, a grande ferramenta também tem sido trabalhar QVT, qualidade de vida no trabalho. Né? Isso engaja, isso são todas essas receitinhas que eu passei para vocês hoje aqui, está dentro de qualidade de vida. Uma organização que me escuta, onde eu tenho abertura, onde eu recebo feedback, eu sei se eu estou bem ou se eu não estou, eu sei onde a empresa quer chegar. Então, isso traz também qualidade de vida. Então, é muito importante a gente ter esse foco aí em QVT. Ah, eu sei, vocês têm um artigo muito bacana.
Que legal. Mas é isso aí, muito obrigado. É que nem a Marissa falou, acho que a gente tá agora caminhando um pouco caminho bom e também se a gente tiver os percalços, o que importa é a gente continuar ouvindo aí, tá? Ah, gente, é isso aí, né? Trabalhar é isso. E vai acontecer, vai dar certo. Eu acredito que além de você respondeu todas as perguntas, estava aqui até olhando, eu te passei antes de iniciar. Mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se não, muito obrigada, foi esclarecedor. Acho que posso falar em nome de todos, foi muito legal. E ainda mais falando dessa questão que era a nossa grande dúvida aqui na Argos, né? E tantas ações que a gente pode colocar em prática. Muito obrigada. Eu que agradeço. Contem comigo, tá bom? Sempre que precisar. Grande gente, abraço. Quem tiver uma sacada aí depois dessa roda de conversa, pode me estar mandando a mensagem. Legal. Legal. Muito legal. Eu acho que agora que as ideias estão aí quentes, ó, joga pro Lucas. Podem mandar, gente. Eu juro que eu respondo tudo. Eu que agradeço. Obrigada, Letícia, Beca, Maressa. Beijo, Obrigada, gente. Kelly. Foi muito legal. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Até uma próxima. Tchau. Obrigada, Kelly. Boa noite. Boa noite.